A primeira temporada de Solo Leveling terminou com um pequeno cliffhanger e uma segunda temporada já confirmada e sem data de estreia. E acho que não preciso nem dizer que acabou sendo um prato cheio para quem gostou do anime. A One Pictures realmente caprichou muito nessa adaptação. Mas a história ainda não acabou. Pelo contrário, ela apenas começou. Pois depois do anime tem muitas coisas que ainda vão acontecer. Muitas delas são para mostrar mais do crescimento do Sung Jin-woo e o seu poder que aos poucos está se equiparando e quem sabe até superando de um caçador Rank S. E também terão algumas coisas que vão deixar aquele mistériozinho que a gente gosta no ar. E é sobre isso que estou para falar nesse vídeo. Hoje eu vou falar o que acontece em Solo Leveling depois do anime. E olha, vai ter bastante coisinha, porque pelo que eu tô vendo aqui, o vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo do que eu pensei que ia ficar. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Após sair da dungeon e voltar pra casa, o Sung acaba recebendo uma ligação de sua irmã que diz que ele vai ter que comparecer em sua escola. E como ele não podia ir de qualquer jeito pra escola da própria irmã, ele deu uma cortada no cabelo e também pegou umas roupas mais apropriadas pra ocasião. Foi o suficiente pra ele ficar toda galã e as meninas ficar tudo apaixonada por ele. Se encontrando com a professora, ele descobre que não foi chamado pra falar sobre sua irmã, e sim sobre uma estudante que recentemente despertou como uma caçadora e acabou ficando fissurada nesse trabalho, mesmo que ela tivesse sido classificada como Rank E e isso fosse um trabalho muito perigoso. Por isso, a professora o chamou para tentar fazê-la mudar de opinião. Logo, o Sung descobre que a estudante em questão se chamava Han Song-yi, e ela era um daqueles caçadores que apareceu no episódio 10 para poder ajudar o Yo Jin-woo a ter as qualificações para criar a própria guilda. O Sung até tentou explicar para ela todos os perigos que tem em ser um caçador e ainda ser um Rank E, mas como ele mesmo era um Rank E e ele estava lidando com um adolescente, um bicho insistente nas merdas que quer fazer, ele decidiu optar por um outro jeito de abrir os olhos dela, que era levando-a a uma raid. Se ela sentisse na pele o perigo que era ser um caçador, isso poderia ajudar a fazê-la desistir. Por isso, ele contratou o chefe Yan para participar de uma raid. O problema era que o portal em que eles iriam entrar era de Rank C, e o grupo era formado por um Rank A, 7 Ranks B e 4 Rank C. E com um grupo tão poderoso, a Song-yi poderia acabar se sentindo bem mais segura e sentiria mais vontade de participar das raids. Por isso, as coisas acabaram ficando mais complicadas. Mas parecia que o mundo decidiu dar uma ajudada na missão do Sung, pois quando eles entraram no portal, a sua coloração que antes era azul acabou mudando para vermelho. Além de que o Sung sentiu uma sensação muito desconfortável percorrer todo o seu corpo. E após esse fenômeno acontecer, todos se encontraram em um ambiente bem diferente de uma dungeon. Eles estavam em uma floresta completamente gélida, que parecia que podia matá-los de frio a qualquer momento. E como se isso não fosse suficiente para assustar a todos, um dos integrantes acabou sendo atingido por uma flecha de gelo e morreu na mesma hora. A flecha veio de um elfo de gelo, ou como também são chamados, Hyaki. Monstros que caçam suas presas sem misericórdia e que também tinham olhos afiados, tanto que eles tinham a intenção de matar os integrantes mais fracos da party. Depois dos Hyakis irem embora, todos acabaram percebendo a situação em que se meteram. O portal em que todos acabaram entrando era um portal vermelho, que quando se entra nele, o portal se fecha e ninguém do mundo exterior pode ir ajudar. E ele só abrirá novamente quando todos que entrarem morrerem ou derrotarem o boss. Esses portais costumam ser de Rank B pra cima, além de que, como mostrado, eles são meio safados e disfarçam o seu verdadeiro rank. E a situação que eles acabaram se metendo era realmente muito ruim. Após ter noção da situação atual, o caçador Rank A chamado Kinchu assumiu a liderança da raid, e não perdeu muito tempo para mostrar quem ele era. Ele acabou dividindo a party em dois grupos, o que iria derrotar a dungeon e o que iria apenas ficar por si mesmo no meio daquela floresta. Os caçadores que ele reuniu eram de Rank B para cima, já os Rank C para baixo farão parte do grupo que apenas ficarão por si só no meio da floresta, já que segundo ele só seria um peso morto para derrotar o boss. Quem saiu perdendo no final foi esse líder, porque o Sung, usando o sistema, deu roupas quentes e conseguiu comida para cada um deles. Eles praticamente estavam vivendo uma vida muito confortável, apenas aproveitando a comida e o lugar quente deles. E como eles lidariam com os monstros? Bem, não seriam eles. Enquanto eles apenas ficavam seguros e com comida, o Sung, usando suas sombras, matava todos os monstros que ele via pela frente, e de brinde, ainda os transformava em suas sombras. Já pro Kinchu, a situação estava bem complicada.
Todo o seu grupo acabou sendo massacrado por Yetis, e por conta de seu orgulho, ele criou várias desculpas na sua cabeça para eles estarem perdendo. Inclusive, uma delas era a fome. E enquanto ele começava a surtar, ele viu que vários Hyakis chegaram no meio daquele massacre, o que foi o suficiente para fazer ele sair correndo desesperado. Enquanto os Hyakis apenas o seguiam, porque sabiam que ele os levaria para o resto dos outros humanos. Depois de correr bastante, ele acaba encontrando o grupo do Sung, apenas aproveitando o momento de conforto deles, vendo que eles estavam com roupas quentes, comidas e vários outros suprimentos. E nesse momento, o Kinchu, que já estava ruim da cabeça, pirou de vez. Ele colocou a culpa em todos, dizendo que se eles tivessem compartilhado os suprimentos, o grupo dele nunca teria sido dizimado, e como punição, ele ia matar cada um deles. Ele realmente não estava muito bem da cabeça. Mas, pra sorte do grupinho que não ia lidar contra o Rank A, o Jinwoo chegou na hora e deu só um tapa na cabeça dele, que foi o suficiente para fazer o Kinchu voar pro outro lado do lugar onde eles estavam. Para mostrar o quão forte ele tá, com um único tapa, ele consegue fazer o Rank A sair voando. E após lidar com o menor problema, o Sung olha para o grupo de Hyakis que tinham seguido o Kinchu. E o líder do grupo, chamado Baruka, começou a conversar com o Jinwoo em coreano. E por algum motivo, apenas o Jinwoo conseguia entender o que o Baruka estava dizendo. O motivo dele entender provavelmente sendo por conta do sistema. Então, aproveitando que eles podiam se entender, o Baruka pergunta ao Jinwoo por que ele estava com humanos, sendo que ele não era um. O Jinwoo ficou confuso com a pergunta, e o Baruka responde dizendo que, em suas cabeças, tem uma voz dizendo constantemente para eles matarem humanos. Mas, misteriosamente, ele não escutava essa voz quando se tratava do Jinwoo. Por isso, ele não acreditava que ele era humano. Confuso com o que estava acontecendo, o Sung pergunta para o Baruka sobre quem os Hyakis eram. Mas no mesmo momento em que o Baruka ia responder, um tipo de glitch pareceu percorrer todo o corpo dele. E ele acabou repetindo a mesma coisa que ele disse anteriormente. E vendo como as coisas estavam estranhas e os Hyakis não pretendiam apenas conversar, o Jinwoo decidiu lutar contra o Baruka e os seus soldados, claro, junto das suas sombras. O exército de Hyakis não era um problema, já que as sombras do Jinwoo, mesmo que fossem destruídas, podiam ser trazidas de volta à vida usando sua mana. O verdadeiro problema era o Baruka, que não estava tendo dificuldade em bloquear e até mesmo em desviar dos seus ataques. E mesmo que se juntasse com o Igris, ele ainda assim poderia acabar perdendo. Por isso, ele colocou um pequeno plano em ação. Aproveitando que o Kinchu acordou e acabou indo pra cima dele pela raiva por conta de seu orgulho, o Jinwoo invocou o Igris e matou sem remorso o Kinchu. E após isso, o Igris cuidava por um tempo do Baruka, e o Jinwoo aproveitou o tempo que teve para usar sua habilidade de criar sombras no corpo do Kinchu, o que, por incrível que pareça, acabou funcionando, o que mostra que essa habilidade não funciona apenas em monstros, como em humanos também. E a pedido do sistema, o Jinwoo nomeou a sua primeira sombra humana de Iron. E com essa nova sombra ao seu dispor, quem estava com a vantagem dessa vez não era o Baruka, porque lidar com 3 inimigos era algo que ele não estava conseguindo lidar. O que piorou tudo foi quando os seus soldados foram derrotados, e as outras sombras do Jinwoo começaram a ajudar, então lidar com tantos inimigos acabou sendo a ruína dele. E no final, a luta terminou numa vitória esmagadora, com o Jinwoo acertando o estômago do Baruka e logo em seguida o Iron dando o golpe final, assim matando o boss da dungeon. Com isso, o portal para eles poderem voltar ao mundo deles finalmente se abriu. Só que antes de fazer isso, óbvio que o Jinwoo não ia perder a oportunidade de transformar um chefe tão poderoso assim em sua sombra. Ele seria muito idiota se não fizesse isso. Mas, infelizmente, dessa vez a extração de sombras não rolou. O Jinwoo gastou as suas 3 tentativas e em nenhuma delas o Baruka retornou como uma sombra, o que acabou o deixando muito irritado e de muito mau humor, já que isso acabou sendo um baita desperdício. Após sair do portal, o Jinwoo acaba sendo abordado pelo caçador Rank S chamado Bai Yong-woo, que tinha sido chamado pelo chefe An para tentar ajudar com o portal vermelho. O caçador Rank S acabou achando estranho como apenas pessoas de Rank C para baixo saíram vivas de um portal, no mínimo Rank B, e por isso ele queria tirar algumas dúvidas. Mas com o humor arruinado, o Jinwoo, com sua aura, recusou, dizendo que ele deveria se sentir agradecido por ele ter conseguido pelo menos salvar alguém daquela raid, o que foi o suficiente para o caçador o deixar ir. O que deixa interessante a pequena
pequena luta de aura que eles tiveram é que o Ba Yeon-woo ficou nervoso quando viu o Jin-woo irritado, e até mesmo disse que se eles lutassem, ele sairia pelo menos sem um braço. E levando em conta que essas palavras vêm de um Rank S, praticamente prova que o nível atual de força do Jin-woo é comparável ao de um Rank S. A partir daqui, mais algumas coisas interessantes acontecem. Após a raid ser completada e chegar no ouvido de repórteres que caçadores tão fracos saíram vivos ao invés de caçadores mais fortes, o Ba Yeon-woo teve alguns problemas para manter em sigilo a informação sobre a raid, até que de repente ele recebeu uma ligação de um antigo parceiro que tinha uma notícia muito preocupante. Atualmente, o Japão contatou a Associação de Caçadores da Coreia a fim de uma consulta dos caçadores que tiveram experiência na raid da ilha Jeju. Isso porque as formigas que se demonstraram um problema tão grande ao ponto dos caçadores falharem em 3 operações e os forçar a desistir da ilha, estavam aparentemente passando por uma mutação. E essa mutação permitia que as formigas saíssem da ilha de Jeju. E a prova disso é que uma formiga com asas foi descoberta na costa japonesa. Por sorte, ela foi encontrada morta, mas era só questão de tempo até outra evoluir e conseguir sair da ilha de Jeju viva, o que significava que os caçadores teriam que se reunir para uma 4ª vez tentar fazer a raid daquela ilha. Mas ainda vai demorar um pouco para chegar até lá. Depois disso, é nos mostrado que nos Estados Unidos é descoberto que em uma dungeon classificada em Rank A foi encontrado um humano que era tão poderoso que caçadores de Rank A não deram nem pro cheiro para ele. E o mais impressionante disso tudo é que esse humano era um caçador da Coreia, e de algum jeito ele ficou preso por 10 anos em uma dungeon e foi parar no outro lado do mundo. Pelo menos era isso que ele falava. Como um humano ser encontrado dentro de um portal era algo impensável, os americanos acreditavam que tinha a possibilidade desse humano ser algum tipo de monstro que se disfarçava. Por isso precisaram mantê-lo preso e chamaram um caçador coreano para ele poder se comunicar e definir se ele era humano ou não. Por azar ou sorte, o caçador que foi chamado foi um caçador Rank A chamado Hwang Dong-soo, que para quem não lembra é o irmão daquele caçador que tentou passar a perna no Jin-woo e no Yo Jin-ho, e ele iria fazer a entrevista desse cara. Depois de responder algumas perguntas, o homem misterioso decidiu fazer uma pergunta ao Hwang Dong-soo, perguntando sobre o quanto ele sabia sobre os portais e os monstros. Ele disse que tudo isso que os caçadores lidam hoje em dia não eram nada além de um prelúdio para uma guerra de verdade, e que o grande desastre entre eles despertou não faz muito tempo. E mesmo falando sobre esse grande desastre, o homem não podia falar exatamente sobre o que isso era, já que várias pessoas fracas se juntarem não faria diferença. Depois daquela conversa misteriosa, o Hwang Dong-soo não viu mais motivo para conversar com aquele homem, mas ele acabou vendo algo que era do interesse dele, e muito. O nome daquele homem, segundo o que estava escrito na sua ficha, era Sung Yi-wan. Ele tinha uma esposa chamada Park Kyun-hee, uma filha chamada Sung Jin-ah e um filho chamado Sung Jin-woo. E ao ver o nome da pessoa que matou o seu irmão, o Hwang Dong-soo começou a emanar uma sede de sangue, já que esse seria o momento para ele vingar a morte do seu irmão, matando o pai do Jin-woo. Acontece que as coisas não saíram bem do jeito que ele queria, porque o Sung Yi-wan não vacilou naquela sede de sangue e se demonstrou bem superior àquele caçador Rank A. A luta deles não é mostrada, mas o que dá a entender é que ela foi muito destrutiva e também unilateral, já que tudo o que sobrou foi o Hwang Dong-soo caído no chão todo destruído, enquanto o Sung Yi-wan estava desaparecido. E agora fica a questão: o que diabos está realmente acontecendo por baixo dos panos? Bem, assim como a ilha Jeju, vai demorar para termos respostas. Bem, para terminar de contar os acontecimentos, porque esse vídeo está começando a ficar grande, o Jin-woo decide dar uma saída de uma semana de casa e claro que ele não ia para um lugar comum. Como ele subiu bastante de nível, ele decidiu voltar para o castelo demoníaco, porque agora ele acreditava que poderia enfrentá-lo. E olha como ele pôde enfrentar, hein? Em uma semana, o Jin-woo conseguiu chegar até o 75º andar. Ele enfrentou alguns problemas no caminho, mas dá pra dizer que ele conseguiu superá-los sem muita dificuldade. E olha que em alguns dias ou semanas atrás, ele não conseguiu nem passar do porteiro. Isso pra mostrar como farmar faz diferença. Além de ter aumentado de nível, ele também ganhou algumas recompensas por ter completado a missão que ele recebeu depois de ter entrado no castelo. Uma das recompensas era uma chave que qualquer tipo de informação sobre ela estava oculta por pontos de interrogação, o que era estranho, pois essa era a primeira vez que ele recebia esse tipo de item.
Por isso, ele apenas pôde guardar a chave até saber o que poderia fazer com ela. Outro item que ele recebeu que também era muito importante era uma receita de criar um item que se chama Água Sagrada da Vida. Esse item era uma poção misteriosa que podia curar qualquer doença. E vendo essa parte de curar qualquer doença, o Jinwoo acreditava que essa poção poderia acabar curando a sua mãe da doença do sono eterno, algo que ela já vem sofrendo há vários anos. O que era preciso para fazer essa poção eram 3 itens. 2 deles o Jinwoo conseguiu enquanto passava pelos andares. E é meio óbvio que o último item que precisava estava no último andar. E isso acabou se tornando mais um motivo para o nosso querido prota ficar mais forte ainda do que já está. Depois de literalmente sair do inferno em que ele se trocou por uma semana, o Jinwoo decidiu reavaliar o seu rank. Tudo o que ele precisava fazer era colocar a sua mão em uma esfera que mediria o seu poder e mostraria o seu rank em uma tela. Mas, diferente do que era para acontecer, o que apareceu na tela era um aviso de erro, e mesmo que o teste fosse refeito, a tela de erro ainda aparecia. E esse erro não significava que a máquina estava com defeito, e sim de que o poder do Jinwoo era tão grande que a máquina não conseguia calcular. E os tipos de pessoas que tinham esse tipo de poder que não poderiam ser calculados estavam qualificados para se tornarem caçadores de rank S. Algo que não é uma surpresa para nós, mas para os figurantes com certeza era. Era necessário que uma reavaliação fosse feita, mas isso praticamente confirmava que o Jinwoo se tornou um caçador rank S. E ele nem ao menos conseguiu dar um passo para fora daquele prédio, que as pessoas já começaram a fixar seus olhos e se interessar por ele. Uma dessas pessoas era um caçador rank S chamado Choi Jong-in, que estava passando por perto e decidiu dar uma averiguada nos avaliados. E só de encostar o olho no Jinwoo, o Jong-in pôde perceber o quanto ele era forte. E vendo alguém tão poderoso, ele não perdeu a oportunidade de oferecer um convite ao Jinwoo de se juntar à guilda dele. O que, para sua surpresa, o Jinwoo apenas recusou sua oferta e continuou andando. E com passos silenciosos, logo meteu o pé do local. E logo quando o Jinwoo saiu, o Yeonwoo, que se interessou pelo Jinwoo desde que o viu, saiu correndo até o local quando soube onde ele estava, para, assim como o Jong-in, recrutá-lo para sua guilda. Mas infelizmente, ele acabou se atrasando. E só essas pequenas cenas mostram que a partir desse dia, o Jinwoo não poderia mais se manter tão anônimo quanto antes, porque agora até caçadores de rank S estão de olho nele e também interessados nele em busca de sua força. E é por aqui que eu vou parar de falar sobre os acontecimentos depois do anime. Claro que ainda acontece muito mais coisa, mas esse vídeo é para pelo menos dar um gostinho para vocês do que vai ter no início da segunda temporada. O que acharam do que aconteceu depois do anime? Gostaram? Ficaram ansiosos para ver na segunda temporada? Comentem, porque eu vou querer saber. Então, se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para não perder mais um vídeo. Deixe seu like, ele vai ajudar pra caramba. Me siga nas minhas redes sociais. E então, até o próximo vídeo.